Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos neste período da Páscoa do Senhor, chamado de ciclo pascal, que vai do domingo da Páscoa até a festa de Pentecostes. Nos primeiros domingos da Páscoa, nós vemos as aparições do Cristo ressuscitado. À medida que o tempo vai se avançando, a igreja nos coloca outros textos do Evangelho de João a respeito da identidade de Jesus. Na semana passada nós vimos Jesus, o belo e o bom pastor. Hoje Jesus se compara a uma videira e nós somos os seus ramos, só produzimos frutos nele. Destaco aqui alguns pontos penso ser interessantes para a nossa vida. Primeiro ponto, o que Jesus diz? Não apenas eu sou a videira, mas ele vai dizer videira verdadeira. Porque no templo de Salomão, em Jerusalém, no pórtico central, acima da maior porta, haviam cachos de uvas de ouro, mais ou menos 1,80 m, 2 metros cada cacho, eram cachos enormes, para mostrar a riqueza do templo e o quanto que Deus poderia conceder ao seu povo entrando naquele templo. A uva, o vinho, para o judeu é graça de Deus, é alegria de Deus, é uma vida próspera. Tanto é que Moisés, quando ele envia Josué para ver a terra onde Deus tinha prometido, lá no livro de Números, onde corre leite e mel, uma das coisas que Josué viu eram cachos de uva, que está na Bíblia, do tamanho de um homem. Então ele disse para Moisés: é uma terra extremamente fértil, com muita uva, uvas nunca antes vistas. É por isso que no pórtico do templo se colocavam então esses cachos de ouro, de uva, do tamanho de um homem. Jesus, ele vai pegar para si aquilo que outrora pertencia ao templo. Se o judeu ia ao templo e por esta beleza toda ele contemplava a graça de Deus, Jesus vai dizer que agora o lugar da abundância não é mais o pórtico do templo, mas é Ele próprio. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Assim como o Pai cuidou de Jesus, Jesus haverá de cuidar de nós, se estivermos inseridos nele. Quando fala um ramo e a videira, pode colocar qualquer outra planta frutífera, você vê que um ramo, quando ele é tirado da planta, ele morre. Não há como um ramo sobreviver longe da sua origem. Assim, o ser humano está inserido em Deus. Quando Deus criou o cosmos e o mundo como nós conhecemos, algumas comparações interessantes. Ele colocou as plantas firmadas na terra. Se você tira a planta da terra, ela morre. Ele colocou os peixes na água. Se você tira o peixe da água, ele morre. Ele soprou na narina do homem o seu espírito. Deus está dentro de nós. Se o ser humano sai de Deus, ele também perecerá. É por isso que Jesus vai dizer que existem 2 tipos de ramos, e nós precisamos escolher que tipo nós somos. O primeiro tipo é o ramo que não dá fruto, mas não é apenas o ramo que não dá fruto, é o ramo que enxertado nele não dá fruto. Se fosse um ramo qualquer, não há problema. Jesus vai dizer: todo ramo que em mim não dá fruto, meu Pai o corta. Então é um ramo infrutífero. E a pergunta central é: por que cortar um ramo que não dá fruto? Porque ele tira a força daqueles que dão.
Um ramo que não dá fruto, ele além de não produzir fruto, ele atrapalha quem quer produzir. Além dele não querer uma espiritualidade maior, ele fica implicado com quem tem. Então esses ramos infrutíferos, e a pessoa escolhe ser infrutífera, mais cedo ou mais tarde ela será cortada. Não sei se você tem perto de você ramos infrutíferos, pessoas que não querem para si e que não querem que você queira para você. Pessoas que não querem melhorar de vida, mas ficam incomodadas quando você quer melhorar. Pessoas que não querem estudar, mas ficam revoltadas quando você quer. Pessoas que não querem levar a vida a séria e ficam com inveja quando você leva. Então esses são os ramos infrutíferos. Além deles não produzirem, eles vão roubando a força daqueles que querem produzir. Jesus vai dizer que na sua vida e na sua igreja, esses ramos serão cortados. Mas existe um outro ramo, aquele que dá fruto, frutos de conversão, frutos de virtude, frutos de ajuda ao próximo. Esses ramos, eles são limpos, eles são podados para que dê mais fruto ainda. Então aqui, meus irmãos, não há como fugir da tesoura, não há como fugir do podão. O podão que Deus usa é a sua cruz. Se você não produz fruto, você será cortado. Se você produz fruto, você será podado, limpo, para que você produza ainda mais fruto. E Jesus continua mostrando como é que nós somos limpos. Como que nós limpamos o nosso corpo? Tomando banho, água, sabão, bucha. Como é que nós limpamos a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito? Jesus vai dizer: vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. A palavra de Deus, ela tem o poder de purificar o nosso coração. Por isso, aquele que conhece a palavra e através da palavra encontra a verdade, ele tem uma vida limpa, uma vida livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a palavra, ele mantém o seu coração imerso na palavra. Por isso, meus irmãos, mais uma vez eu insisto, não sei se todos aqui já o fazem, mas é importante a leitura diária da palavra de Deus. A leitura, pelo menos, do evangelho do dia. É através de uma leitura orante, talvez a Léxio Divina, é através da leitura orante da Escritura que Deus vai nos limpando, que Deus vai nos purificando. E uma outra maneira de nos purificarmos das nossas imundícies é o sacramento da confissão, principalmente e necessariamente dos nossos pecados mortais. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela não está limpa perante Deus. E uma pessoa que peca mortalmente, ela não pode comungar. E a pessoa que insiste e se aproxima do sacramento, ela comunga até a própria condenação. E aqui não importa quem autorizou você a comungar. Se foi um colega, se foi alguém do seu trabalho, se é alguém que você vive junto, pode ter sido até um padre, está todo mundo errado. A palavra de Deus vai dizer: não se aproxime desta mesa quem não discerne o corpo e o sangue do Senhor, e indignamente comunga a própria condenação. Então nós precisamos buscar, meus irmãos, esta limpeza da vida, esta limpeza da alma, que é o sacramento da confissão e a leitura diária da palavra de Deus. E Jesus continua, ele vai falar sobre a permanência. Não é só uma limpeza que nós precisamos buscar. Claro, a limpeza é o primeiro passo, mas o segundo passo é permanecer com o Senhor.
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus está falando de quê? De uma permanência enxertada, uma permanência do coração que vem da Eucaristia. Como que eu permaneço no Senhor e Ele permanece em mim? Através da Sagrada Comunhão, através dos sacramentos da igreja, através de uma vida de oração. Então, no Evangelho de hoje, o Senhor nos pede essas duas situações. Você está limpo e você permanece. Você está buscando uma limpeza interna e uma permanência verdadeira pela palavra, pelo sacramento da confissão, pela Eucaristia, por uma vida de oração. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Cuidado, meus irmãos, quantas e quantas pessoas gastam uma energia enorme e não vê fruto. Eu não estou falando apenas frutos espirituais, eu estou falando dos frutos da sua vida. Uma pessoa que estuda, ela quer aprender, ela quer abstrair conhecimento, ela quer ser aprovada, ela quer aumentar a cultura. Uma pessoa que trabalha, ela quer construir, ela quer crescer na vida profissional, ela quer ser vitoriosa na vida financeira. Uma pessoa que está cuidando do seu corpo, que faz exercício, que vigia na alimentação e que está gastando tempo com isso, o que ela quer ver? Uma melhora na sua saúde física, ela quer colher frutos para isso. Uma pessoa que tem se abdicado de coisas na rua para ficar mais com a família, mais com os filhos, investindo no seu casamento, a pessoa quer fruto, seja na família, seja no matrimônio e daí por diante. A minha pergunta é: e quando você coloca todo o seu esforço e o fruto não vem? E quando você trabalha e você não cresce, nem na profissão e nem no dinheiro. Quando você cuida da saúde e só fica doente. Quando você está investindo na sua família e a sua família continua separada. Quando você está investido no seu casamento e vocês não combinam. Onde que está o problema? O que você tem feito e o fruto não vem? Talvez e certamente porque as suas ações não estão firmadas em Jesus Cristo. Ele vai dizer: sem mim você não vai produzir fruto nenhum. Você vai fazer, trabalhar, nadar e nem a praia você vai ver. Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer. Tenha relacionamento com Ele, tenha amizade com Ele, dedique tempo a Ele e você verá os frutos aparecendo. Os frutos do seu estudo virão, os frutos do seu trabalho virão, os frutos financeiros virão, os frutos na sua família virão, os frutos na sua saúde virão. Mas precisamos entender: Ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo, ele não produz longe da videira. Então, quanto mais, meus caros, nós estivermos inseridos em Cristo, quanto mais Ele for o nosso Senhor, o nosso amigo, mais nós teremos qualidade de vida. E é apenas uma questão de tempo, É como se a pessoa construísse na praia um enorme castelo de areia. Esse castelo pode ser o namoro, pode ser o noivado, pode ser o casamento, pode ser a sua faculdade, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus bens materiais. É um castelo, mas de areia. A hora que vem a primeira onda, tudo desmorona. Precisamos construir a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. Há uma outra parábola que ele vai contar, né? O homem que constrói a casa na rocha, o que constrói a casa
na areia. Quer dizer, o na areia quer viver longe dele, fazendo as coisas do jeito dele. Alguém me disse assim: padre, mas eu fico olhando, há muitas pessoas que não rezam, não têm fé, não vão à igreja e estão bombando na net, estão bombando no físico, estão bombando no dinheiro, é champanhe importado, é carro importado. Eu falei: meu filho, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, se ele perder a sua salvação? Olha o que a palavra está dizendo. Imagine se você pudesse dizer assim: o mundo é meu. Imagina se o mundo fosse seu, tudo seu. O Brasil é seu, a Europa toda sua, os oceanos seu, Antártida sua também, meu Deus, a Oceania sua, o mundo é seu, os animais todos, as pessoas todas, o mundo inteiro é seu. Você chega no fim da vida e perdeu a alma. O que Jesus está falando? Nada disso serviu para nada. Você podia ser dona do mundo, se você perder a sua salvação, você nunca foi dono de nada, porque aquele que vive no pecado, escravo dele é. Nós precisamos, meus irmãos, permanecer em Cristo, produzir fruto por Ele, manter uma vida de graça. Isso que nós precisamos buscar, manter uma vida de graça. Na graça com G maiúsculo, né? A graça de Deus. E não é uma coisa complicada, não é difícil. Todos nós somos chamados a sermos esse raminho enxertado na videira, que é nosso Senhor, mantendo uma vida de graça. E eu finalizo falando isso: como que eu mantenho uma vida na graça de Deus? Primeiro, evitando 4 coisas, que eu não vou explicá-las aqui, eu vou citá-las. Evite as coisas obscuras e tudo aquilo que se chamam religioso, mas que não pertence à fé cristã católica. Renuncie a tudo isso. Na sua casa, qualquer coisa que tenha lá, qualquer coisa que você tenha ganho ou comido, que não venha da sua fé, renuncie a isso. Quebra, enterra, joga fora, ou joga numa água corrente. Não se envolva com as forças obscuras. Hoje em dia está muito bombante, a net tem muito, bruxas, magos, cartomante, horóscopo, Seixonoye, cartas e tantas outras coisas. São brechas que você vai abrindo e você dá autoridade para o mal agir na sua vida. Então, a primeira coisa, rompa com tudo aquilo que é coisa obscura, tudo aquilo que não é da religião cristã. Nós estamos tendo e temos no Brasil uma influência muito forte ultimamente das crenças orientais. Isso está entrando aí com muita facilidade. A pessoa ela é cristã, a pessoa diz que ela é católica, mas ela tem uma prática de outras religiões. Ela tem a fé cristã, mas a prática dela é de religiões tantas vezes que nem no nosso Deus crê. Então cuidado para você não misturar alhos com bugalhos. Segundo, fuja da tristeza existencial. A tristeza que permanece, a depressão, o vazio interior é uma brecha para que o mal atue na sua vida. Procure ser uma pessoa feliz, satisfeita. Procure estar perto de pessoas que você ama. Procura fazer o que você gosta. Tenha uma válvula de escape. Tenha um prazer, um hobby. Seja uma pessoa feliz na sua família, no seu casamento. O que eu falo de tristeza existencial? Não é algo de triste que aconteceu, é uma tristeza que não passa. Você é uma pessoa triste, infeliz, você não vê graça na vida, e quem não vive na graça de Deus não encontra graça existencial. Então fuja
daquela tristeza que vai criando raízes no seu coração. Essa tristeza é uma brecha para que o mal atue na sua vida. Terceiro, o desejo de vingança, o ódio, o rancor e a falta de perdão com ressentimento. Perdoe. Quando você não perdoa, você está abrindo brechas para o mal atuar na sua vida. Quando você perdoa, você está fechando essas brechas. O perdão não faz bem para quem recebe. O perdão, ele cura aquele que oferece. E o perdão, meus irmãos, ele vai agir no nosso emocional. Nunca se viu uma geração tão fraca, que a gente brinca muito, geração mimimi, como a geração que nós estamos, e aqueles que não são dessa geração, estão vivendo como aqueles que são os eternos magoados. Qualquer coisa a pessoa magoa, qualquer coisa você perde o sono, qualquer coisa eu não gosto mais de fulano. Procure fortalecer o seu lado emocional, não seja uma pessoa fraca emocionalmente, senão você vai criar uma lista de pessoas que você não gosta, que você não perdoa, que você evita, e isso é uma brecha do mal na tua vida. E por último, pecados mortais não confessados e a irreligião. Pessoa que não tem vida de fé, pessoa que não reza, pessoa que não crê, pessoa que fica com pecado mortal e não confessa, e vai comungando, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, a pessoa carregada de pecados mortais, e ela aumentando o pecado ainda, com comunhão indigna, e ela não se confessa. São essas 4 realidades que têm destruído e tornado você um ramo infrutífero, um ramo que será cortado. Repito, envolver-se com coisas obscuras, a tristeza existencial, a falta de perdão e os pecados mortais e a irreligião. Essas 4 brechas, elas têm que ser extirpadas da nossa vida. E por último a pergunta: então, padre, como que eu vivo uma vida de graça? Como que eu vivo na graça de Deus? Primeiro, buscando a celebração da missa, sempre que você puder. No domingo, sempre. Se puder ir durante a semana, o faça. Há muitas pessoas que são de comunhão diária. Se não é o seu caso, participe pelo menos ao domingo, devotamente da missa. Não é ir à igreja, é participar da missa, não é assistir missa, não é cochilar na missa, não é conversar na missa, não é namorar na missa, não é esquentar banco na missa, é participar da missa, é rezar, abrir o teu coração, porque Deus só entra no teu coração quando você abre a porta, mas o mal ele entra quando você não tampa as brechas. Deus entra quando você abre a porta, o diabo entra quando você não fecha as brechas. Então precisamos ter uma vida eucarística, palavra e eucaristia, a oração a Nossa Senhora diária. Comece a rezar o terço todos os dias. Sempre que eu estiver aqui em Divinópolis, nós vamos rezar o terço às 18h30. Começamos a missa às 19h. Porque aquilo que a gente não consegue sozinho, a gente consegue com outros rezando juntos. Vai dizer Santo Agostinho: aquilo que você não consegue sozinho, você consegue rezando com a igreja. Vou me programar e eu aviso quando vou começar. Porque é missão do padre auxiliar vocês a pelo menos mantiverem o desejo de ir para o céu, não é verdade? Eu vou avisar quando nós vamos começar. Então 6h30 é o terço, 19h é a missa. Vou falar quando vamos começar isso. Eu vou começar às 17h30,
Vou ficar no cantinho ali até às 18h30, atendendo confissões. Não é aconselhamento, não é para você falar de marido, de mulher, de filho, de problema, que a pessoa vai sentar, ela vai levantar. Eu não estou com tempo para isso não. Eu vou atender confissão. Antes disso, vou passar para todos vocês um roteiro de como confessar bem. Faça uma confissão geral da sua vida. Faça uma confissão como você nunca fez. Eu vou te ajudar. Você pode trazer escrito. É rapidinho, é só você, padre. Isso. Eu dou aula na escola católica Recanto do Espírito Santo em Itaúna. Eu atendi sozinho lá na Quaresma todas as turmas do 6º ao 9º ano. São mais de 350 alunos. Atendi todos em 3 dias, porque eles se preparam e sabem confessar. Eles não ficam conversando com o padre, eles vão acusar o pecado. Eu vou ajudar vocês. E pessoas que querem, depois desse período de confissão, uma conversa, uma bênção, uma orientação mais breve, também às 17h30, às 18h30. 18h30 o terço, 19 horas a missa. É assim que se vive na graça de Deus. Num dia só, 3 bênçãos. Uma confissão bem feita, a devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia. São as 3 coisas principais na vida de quem quer manter na graça de Deus. A confissão, o terço diário e a missa dominical. Comece devagarinho, convidando a sua família para uma vez por semana rezar o terço junto. Começou uma vez, passa para 2, até que vocês tenham todos os dias, todo dia, pelo menos meia hora para o Santo Terço. Um terço bem rezado, sem muita friula, você reza o terço em 20 minutinhos. São os 20 minutinhos de Nossa Senhora. E além disso, o que vocês já sabem, buscar o sacramento, buscar uma vida de oração, ler a palavra de Deus, tornar-se uma pessoa melhor, não se deixar contaminar, não guardar rancor, tudo isso te blinda contra tudo aquilo que é o mal. E nós precisamos buscar uma vida de graça, uma vida enxertada em Jesus, para que possamos produzir fruto. Não se esqueçam, meus irmãos, se estamos com Cristo, nós haveremos de produzir bons e duradouros frutos. Se não estamos com Ele, todo o nosso esforço será em vão. Segunda leitura vai dizer: se o seu coração te acusa, saiba que Deus é maior que o seu coração. Quem te acusa não é Deus. Deus te chama à conversão, à mudança de vida e a ter uma vida, acima de tudo, na graça que vem do alto. Que possamos, meus irmãos, esta semana nos perguntarmos todos os dias apenas essas 2 coisas: eu tenho sido uma pessoa limpa? Eu estou me purificando pela palavra? Deus, quando Ele me olha, Ele vê uma pessoa limpa ou uma pessoa suja? Não o corpo, mas o coração, a sua alma. E segundo, você tem permanecido em Cristo ou você tem passado por Ele? Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei.
its gentle light. In your arms I find my flight. In this dreamy moonlit night, shadows dance in silver beams as we walk through midnight dreams. Every step a tender sigh beneath the glow endless sky. Serei em vós. Ao Senhor Jesus, a videira verdadeira, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.